agora ouvindo o Alessandro Soares, já em tela aqui com a gente. Oi, Alessandro, bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Carol, bom dia a todos. Vamos lá, Alessandro, ouvir sua opinião sobre o primeiro tema do dia, fim da escala de trabalho 6x1. Texto que avançou na Câmara com o envio da proposta à CCJ. A PEC que estava naquela lista de prioridades de Lula na mensagem enviada ao Congresso no início do ano legislativo. E o governo quer urgência com relação a esse tema. Mas é um tema que enfrenta resistência em entidades empresariais, entre empresários. Daí nossa pergunta: o fim da escala 6x1 é viável para a realidade do Brasil, Alessandro? Carol, eu acho que essa discussão, ela passa por uma premissa, porque veja, muita gente já rebate de pronto a possibilidade de uma escala 6x1 no Brasil. E eu costumo dizer que essa ideia de rebater de maneira imediata, sem uma discussão, e veja, eu estou falando aqui de uma discussão fundamentada, com razoabilidade, com dados reais e concretos, com as experiências dos outros países, etc., é um tipo de manifestação muito típica no Brasil de rejeição a ideias de extensão de direitos, de defesa de direitos, e eu costumo dizer de ideias civilizatórias. É uma maneira quase sempre de manter a gente numa espécie de status quo, como se a singularidade brasileira, como se a realidade brasileira fosse tão singular que não permitisse que a gente adaptasse regras de outros países no nosso país. Isso aconteceu, vou lembrar aqui um fato histórico importante, que é quando se fala que, lá no período da escravidão, quando não se podia pensar em ter um regime de trabalho livre, porque o país tinha uma singularidade, era uma dependência econômica, etc. É uma forma de você normalmente manter as coisas como estão e manter uma espécie de atraso. E isso acontece também, por incrível que pareça, na escala 6x1, como aconteceu no 13º salário, como aconteceu no direito de férias e assim por diante. Então, a gente tem que afastar esse tipo de reação, porque ela é uma reação puramente emocional e é uma reação típica no cenário brasileiro. Tirando esse tipo de reação, o que a gente tem? A gente tem, na verdade, hoje uma demanda real e concreta, nós temos um problema concreto no mercado de trabalho, e veja, 38% do mercado de trabalho, pelo menos, a gente está falando que é informal, ou seja, nem vai ser atingido por esta medida. E mais do que isso, nós temos já experiências em outros países que indicam para nós que ao adotar escalas similares àquela que quer ser adotada hoje no Brasil, a partir de diversos projetos que tramitam no Congresso Nacional, isso não gera necessariamente um caos total no sistema, isso não quebra uma economia, isso não gera desemprego generalizado, ou seja, não existe nenhuma evidência concreta, além de discursos e narrativas, que indique que isso é o que vai acontecer. Agora, nós podemos discutir, sim, situações particulares, ou seja, existem provavelmente certos setores da economia que terão dificuldades em implementar. Por isso, o Congresso Nacional pode debater, pode implementar, pode pensar maneiras de fazer uma transição ou de maneiras específicas de beneficiar certos setores que podem ser prejudicados. Mas a regra geral deve ser seguida caso o Congresso Nacional decida seguir nessa linha de eliminação da escala 6x1. Então veja, Carol, eu acho que essa é uma discussão que tem que ser feita com razoabilidade, com dados concretos e menos achismo, porque hoje as pesquisas indicam que pelo menos 70% da população tem um apoio muito forte à medida. Ou seja, não é uma medida simplesmente, vamos dizer assim, populista, é uma medida que tem apoio popular. Por isso, deve ser debatida, discutida. Acredito que o presidente da Câmara está tentando liderar esse processo, por óbvio, imaginando na própria imagem da Câmara dos Deputados, que tem sido, de alguma forma, manchada nos últimos tempos. Alessandra, em Portugal, Antônio José Seguro venceu as eleições presidenciais depois de uma disputa em segundo turno, algo que não acontecia em 40 anos no país. E o presidente eleito é do Partido Socialista e enfrentou um candidato da direita nas urnas. Por aqui, o presidente Lula parabenizou Antônio Seguro nas redes sociais, disse que a eleição representa, trago aqui aspas do que disse Lula, do que escreveu, representa a vitória da democracia em um momento tão importante para a Europa e para o mundo. Nossa pergunta é, Alessandro, qual é o recado da vitória da esquerda em Portugal? Carol, essa é uma vitória que ela tem algum significado, ou seja, eu posso encontrar problemas nesse processo eleitoral, problemas para a própria esquerda, etc., mas a gente deve reconhecer, foi uma vitória robusta da esquerda,
foi uma vitória robusta do Seguro, né, frente ao seu adversário, um partido de extrema-direita, o que não é qualquer coisa se nós imaginamos que o cenário atual no mundo inteiro é de uma ascensão, ainda que gradual, da extrema-direita. Vale lembrar que mesmo sendo derrotado, Chega, ele conseguiu um número razoável, aumentou o número, né, de poder político de cadeiras, né, no parlamento português. Então não é uma vitória qualquer, deve ser avaliada do ponto de vista objetivo. Houve uma rejeição muito forte à figura do André Ventura, e isso, de alguma forma, dá uma legitimidade, invertendo a situação, dá uma legitimidade forte para o governo que se instala agora. Portanto, é uma vitória que deve ser comemorada, e ainda mais partindo da premissa de que nós estamos diante de uma coalizão aí de forças que saem vitoriosas dessa eleição, que de alguma forma tem um discurso moderado. Então, nós estamos falando aqui de um socialismo, alguns falam de um socialismo tradicional ou uma esquerda institucionalizada, ou seja, venceu a moderação nesse exato momento. Agora, essa vitória significa uma vitória derradeira? Não necessariamente, porque veja, eu diria até que tem um elemento de rejeição muito forte à candidatura do André Ventura, mas que não necessariamente vai reverberar, né, com uma força política para o próprio Seguro, ou seja, há um desafio colocado no horizonte. E o próprio Seguro, que ganha as eleições em Portugal, ele tem clareza disso. Isso foi colocado durante o processo eleitoral, ou seja, durante o próprio processo eleitoral ficou muito claro que ele sabe que ele não pode representar uma continuidade do que existe hoje no país. É um desafio que a esquerda hoje tem com essa vitória em Portugal. Portanto, veja, há um sentido que eu acho que é positivo, e aí eu acho que a afirmação até do presidente Lula está corretíssima, no sentido de que, olha, venceu um discurso democrático, um discurso institucionalizado de moderação, frente a um discurso muito radicalizado, particularmente com relação aos imigrantes, que era o discurso do Chega, né? Mas ao mesmo tempo é um desafio de futuro, porque manter as coisas como estão, fazer um governo, vamos dizer assim, padrão ou de mera continuidade na evolução dos fatos, pode representar no futuro também uma derrota para a própria esquerda. O que a gente tem visto no mundo atualmente é uma espécie de vai e vem entre partidos de extrema direita agora e partidos à esquerda moderado, mas é uma esquerda moderada e um centro moderado que no mundo inteiro tem sido dissolvido ou eliminado, levando a um predomínio, a uma hegemonia, ou uma quase hegemonia dos partidos de extrema-direita. Por fim, Alessandro, vamos falar sobre o acesso de menores de idade a redes sociais. Um projeto de lei do deputado federal Maurício Neves foi apresentado na Câmara para proibir o acesso de crianças e adolescentes menores de 16 anos a qualquer tipo de plataforma. A Austrália e países da Europa já adotaram decisões semelhantes. Alessandro, o Brasil deve proibir redes sociais a menores de 16 anos? Carol, as redes sociais chegam nas sociedades nossas como uma espécie de instrumento de liberdade, de acesso a conhecimento, de acesso a dados e de crescimento pessoal. No plano do real, da realidade, o que aconteceu ao longo do tempo foi que as pessoas estão cada vez mais se transformando em escravas das redes sociais, ou seja, o método de trabalho das redes sociais é um método extremamente violento se nós imaginamos a necessidade de ter a nossa atenção a cada 2, 3 segundos. Veja, isso faz com que adolescentes, pessoas mais vulneráveis, pessoas que têm menor formação, pessoas que precisam, né, que estão num período de formação, sejam, vamos dizer assim, alvos prediletos das redes sociais. As redes sociais, de maneira geral, elas pregam uma espécie de liberdade, de conhecimento, de vivência que, na verdade, não se realiza no plano do real. E aí nós temos, então, alguns países e aí a gente tem que partir mais uma vez da realidade, ou seja, o que os dados nos dizem, o que as informações nos dizem, o que as pesquisas nos dizem. Elas nos dizem, basicamente, que adolescentes têm ficado, em média, para 5 horas dentro das redes sociais. 5 horas fazendo o quê? Tendo conhecimento, dados, estudando? Não. Tendo, na verdade, uma avalanche de informações
caóticas, né, de mercado, basicamente, vinculadas a mercados, contatos com violência, muitas vezes, e sem nenhum tipo de atenção ou de proteção por parte das redes sociais e nenhum monitoramento por parte dos pais. Portanto, os dados indicam uma avalanche de situações em que os jovens estão submetidos o tempo inteiro às redes sociais. E mais do que isso, tem causado danos de caráter psicológico, danos no desenvolvimento cognitivo dessas crianças e desses adolescentes. Então nós estamos falando de dados aqui, de informações concretas. É em cima disso que alguns países, como por exemplo que você citou, Carol, a Austrália, têm adotado medidas mais severas com relação às redes sociais, incluindo essa vedação, que foi dado inclusive um prazo de 1 ano para que as redes sociais se adaptassem a essa situação para vedar que adolescentes tivessem acessos às redes sociais. Outros países, como por exemplo a própria Espanha, hoje debatem projetos similares. E é nessa toada que o governo brasileiro, ou melhor, que o parlamento hoje provavelmente vai ter que discutir essa situação. Quem é que é contra essa situação? Basicamente, eu diria que o primeiro opositor com relação à vedação ou proibição de redes sociais para adolescentes são as próprias empresas, né, vinculadas às plataformas. Por quê? Porque para elas o que interessa é circular cada vez mais informações muitas vezes depreciadas e muitas vezes informações sensacionalistas e fake news dentro das redes sociais, porque é isso, na verdade, que dá engajamento, não é o conhecimento, não é a profundidade, não é a crítica, não é a defesa da democracia que dá visualização nas redes sociais, infelizmente, Carol. Essa foi a opinião do Alessandro Soares aqui com a gente. Na quinta-feira te esperamos. Alessandro, bom dia. Bom dia.